Olá, sou Bruna Santos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Miau. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a primeira advogada animalista do Ceará. Com vocês, Cíntia Bellino. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu espero que esse projeto ele dê muitos frutos, que ele consiga converter muitas pessoas para que elas respeitem o direito dos animais e que a gente possa cada vez mais ter animais com seu bem-estar garantido. Então, parabéns pela iniciativa e eu espero ter condições de trazer aqui boas contribuições para vocês. Com certeza vai trazer, que é uma alegria imensa para a gente estar recebendo a doutora Cíntia aqui com um histórico, com um conhecimento gigante da causa, né? Até por essa iniciativa dela de ser a primeira advogada animalista. E a gente começa até nesse assunto. Conta pra gente como foi o início dessa motivação dentro da causa animal. Pronto, eu não comecei quando eu era criança, né? A maioria das pessoas, elas começam a gostar e ter simpatia pelos animais ainda na infância. No meu caso, eu fui um pouco traumatizada na infância com relação aos animais, porque eu tinha um pai muito egocêntrico, que tinha animais, mas mais para aparecer do que realmente para ter um animal ali com bem-estar. Eu tenho uma irmã, né, que ela sempre teve cães e gatos, mas criados de uma forma que hoje eu entendo por errado, ela não castrava, às vezes os animais procriavam. E, enfim, esses animais acabavam dando para mim, ainda quando criança, o ônus de cuidar da limpeza, de ter que pôr comida. As coisas ruins, a parte ruim de ter um animal, ou seja, as obrigações eram feitas por mim, enquanto a parte amorosa ali, eu não tinha muito contato. Então, eu tinha uma certa antipatia, eu não maltratava os animais, mas quando eu fui ter a minha própria casa, eu não tive nenhum animal. Até que um dia, já depois de grande, eu comecei a ter um relacionamento com uma pessoa de outro estado, em São Paulo, e essa pessoa tinha uma relação totalmente diferente com os animais. Para vocês terem uma ideia, as festas que aconteciam nas residências dessas pessoas dessa família, tinha a comida para as pessoas e a comida para os animais. Os animais eram parte convidada ali daquela festa. E aquilo foi abrindo a minha cabeça. Ele tem uma tia que fazia resgate de gatinhos, que dava mamadeira. E aí começou a ter ali plantada em mim a raiz da benevolência, da simpatia pelos animais. Até que um dia, o meu filho, nessa época, fazia faculdade de manhã, trabalhava no shopping à tarde. Ele saiu muito cedo para trabalhar e voltou muito tarde. E chegou em casa e falou assim para mim: mãe, eu passei ali e vi um gatinho miando desde 6 horas da manhã. Isso já eram 11 da noite. Eu fiquei com tanta pena. O que você fez? Eu tirei do mato onde ele estava e coloquei na calçada para ver se alguém pega. Aí eu acho que nesse momento, sabe quando acontece assim, uma coisa divina, que você não sabe, uma luz que vem na sua cabeça, um frio na barriga? Eu falei: vai buscar. E ele se assustou, porque ele me conhecia, né? Como meu filho, ele sabia que não fazia muito sentido eu pedir para buscar o animal. E ele foi. E aí entrou na minha vida o Curisco. O Curisco era um gatinho, dei a ele esse nome. Na verdade, eram 2 gatos, um não sobreviveu. Ficou o Curisco e a Dadá. A Dadá, infelizmente, não sobreviveu. Eles foram jogados no lixo no dia que nasceram. Então, ainda estavam com cordão. Aí eu saí, já eram 11 horas da noite, saí para comprar leite, para comprar mamadeira. Aí liguei para essa tia do meu ex para falar sobre o que eu precisava fazer. Aí ela disse que eu tinha que acordar de 3 horas, que eu tinha que fazer aquela estimulação com água quente, colocar ele num lugar quentinho. E assim nasceu em mim um amor que eu jamais senti na minha vida. Mas que legal que isso já veio da sementinha plantada dessa família, né? Isso. Que convivia com os animais como parte da família. A família hoje, o que eu entendo e que eu propago como família multiespécie já era propagado naquela família. Que lindo. É uma família muito abençoada, assim. Eles têm tia com 20 cachorros, com não sei quantos gatos. Aí, na festa, vem os cachorros mais sociáveis, assim. Tem um canto para eles comerem, tem parte... Eles fazem parte da festa. Maravilha. É muito interessante. Que ótimo. E a parte da advocacia, doutora? Como iniciou essa causa? Pois é, eu caí naquele golpe de que você tem que arrumar um gato pro seu gato. Então, eu já era advogada, né, recém-formada, então eu era aquela pessoa que pegava todas as causas possíveis para se fazer, porque eu precisava de renda. Aí eu encontrei uma ONG, que é da Gabriela, ela já esteve aqui, inclusive. A Gabi da Deixa Viver. E aí eu fui adotar uma gatinha com ela. E aí eu adotei a Suncena, e na adoção, ela fazendo a entrevista,
eu falei para ela que eu já estava naquela fase de dar comida a animais na rua, né? O meu carro já estava cheio de ração. Eu comecei a ter aquela visão lateral que a gente começa a ter quando gosta de animais, né? Eu passei 37 anos da minha vida sem enxergar animais na rua. E, de repente, eu tô aqui no sinal e eu consigo ver um cachorro aqui a 3 quarteirões procurando comida, ou um gato já. Abriu a empatia, assim, né? Completamente. Abriu a comporta. Aí parava o carro, descia, punha ração, levava pro veterinário se precisasse, andava na beira-mar dando comida e começou a ficar muito pouco. E aí eu falei para a Gabriela que eu queria ajudar a ONG dela, fazer algo mais pelos animais, e ela me disse que existia uma comissão na OAB que tratava do direito dos animais. E eu, como advogada, podia fazer parte dessa comissão. Isso era meados de outubro, então já estava finalizando uma gestão. Eu liguei para a presidente da comissão, a doutora Lucila, através do contato que a Gabriela me passou, e aí comecei a ir nas reuniões e a fazer um trabalho junto com as outras colegas que tinham lá, que a comissão antes não faziam, né? Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, sempre fui uma pessoa muito intensa, muito intrometida mesmo. A minha mãe dizia que eu era intrometida mesmo. Então, eu comecei a implementar algumas coisas lá, e aí eu fiz um trabalho tão bom que na seguinte gestão eu fui convidada para ser vice-presidente dessa comissão. E lá eu comecei um trabalho dedicado 100% à advocacia animalista. Apesar de ser jovem advogada, precisar de dinheiro para sobreviver, eu comecei a estudar muito sobre o direito dos animais, inclusive o que estava acontecendo nos outros estados do Brasil. Então, eu comecei, por exemplo, a entender que um cachorro dentro de uma casa, sozinho, abandonado, sem comida, é maus-tratos. Não precisa de um mandado judicial para se entrar numa casa porque o animal está sob crime. E, sob essas condições, eu fui a primeira advogada, na verdade, a primeira pessoa civil a entrar dentro de uma residência, sem nenhum tipo de autorização judicial ou policial, para salvar esse cachorro. Eu e uma outra colega fizemos tudo de forma correta, como eu ensino nas minhas redes sociais. Ela foi para o veterinário e eu fui para a delegacia para fazer o BO. E, assim, a gente foi fazendo muitos trabalhos. A comissão foi, assim, uma escola para mim, até que chegou um momento que o meu trabalho como protetora não cabia mais dentro das regras da OAB, né? Eu não estava mais agindo como vice-presidente, eu estava agindo como uma protetora. E aí eu vi que, como eu já estava conseguindo ali levar a advocacia para outro nível, assim, com relação a erro médico veterinário, por exemplo. Hoje eu sou uma pessoa que tenho referências e trabalho em vários estados do Brasil com erro médico veterinário, né? Eu sou uma referência hoje em erro médico veterinário em qualquer estado do Brasil. Muito eu tenho frequente. Ações bastante. Eu tenho ações em vários estados do Brasil com relação a isso. A questão também de casais que se separam e querem barganhar ali a guarda e a tutela dos animais, e aí acontece que tem que entrar na justiça para pedir a tutela, para pedir uma pensão. Então, hoje eu atuo com isso e fui convidada, inclusive, graças a esse trabalho, a fazer parte da primeira associação de advogados animalistas do Brasil, onde eu vou ser secretária. Olha que legal. Ganhou muitas fronteiras, muitas pessoas afora dos estados aqui do Brasil conhecem o meu trabalho. Que legal, doutora. E é importante que isso se propague também, que entrem mais advogados na causa, né? São muitas demandas, né? Muitas. Eu acredito que aqui no Ceará, alguém que se dedique exclusivamente à advocacia animalista, eu acredito que só tenha eu. Eu sou a pessoa que realmente se dispõe a ter um site, a ter demandas exclusivamente animalistas, sou eu. Mas se tiver alguém, deixa aqui para eu conhecer. Por favor, apareçam, né? Venham para a causa. Aproveitando esse gancho você falou do resgate, né, animal de entrar na casa. Quando uma pessoa vê um maltrato, né, ao animal, o que a gente deve fazer? Quais são os procedimentos? O procedimento comum é que você ligue no 90, anote o número da ocorrência e espere que a polícia apareça. Se a polícia não aparecer, você liga de volta e diz à polícia que, olha, eu estou aguardando, eu quero o número da ocorrência, se ninguém vier ajudar esse animal, eu vou na corregedoria denunciar. É o primeiro passo para que a polícia apareça. Porque, infelizmente, o que eu posso dizer aqui do que deve ser é diferente do que acontece na prática. Então, eu também não quero ser aqui uma pessoa que vai dizer o que você tem que fazer aí da sua casa e a gente sabe que você já tentou e não consegue. Então, eu quero falar o que realmente funciona. Perfeito. Então, você liga lá, olha, estou aqui com o número da ocorrência e se não vier, eu vou denunciar na corregedoria porque a polícia não vai fazer o trabalho de polícia. Mas, se precisar, você pode fazer um boletim de ocorrência que é
que pode ser feita online, que pode ser feita a partir do seu celular para denunciar o que está acontecendo. E também pode ser feita através do e-mail da delegacia ou do e-mail do Ministério Público de forma anônima, através do número 181. Mas o importante é que denuncie. Quanto mais houverem denúncias, mais vai haver aparato policial, mais vai haver policiais naquela delegacia e, quem sabe, um dia ela vai funcionar de domingo a domingo, 24 horas. Mas isso vai depender da quantidade de denúncias que ela recebe. A demanda que isso vai necessitando é que faz o governador aumentar ali o efetivo de policiais para atender essas demandas. Um ponto bem interessante, porque as pessoas acham, não vou ligar porque não vai dar em nada. Porque então, não vai dar em nada. Liguem. É tipo o assalto, você, não vou fazer o BO porque... Isso. Aí a estatística... Isso, não dá em nada porque a quantidade de pessoas que denunciam hoje ainda é muito pequena. Mas a gente está vendo que está tendo uma mudança, né? Hoje as pessoas filmam, elas põem nas redes sociais. Então, hoje as pessoas estão com um pouco mais de medo. Isso é um movimento. A gente começou esse movimento de denunciar e a gente conseguiu ganhar alguma coisa. Mas quanto mais denúncias, mais coisas e mais conquistas a gente vai conseguir. Tem algum caso, assim, que te chamou muita atenção, que te chocou, assim, de maus tratos? Tem tantos, sabe? Tem tantos, mas eu vou contar um aqui de um idoso que espancava os gatos, que ele ajudava durante o dia as protetoras, isso lá no Montese. Ele trabalhava junto com as protetoras durante o dia numa praça, a montar ali o local de alimentação, cuidar dos animais, e de madrugada ele ia lá com um pau e ele matava todos os animais com pauladas, os filhotes. Aí as protetoras colocaram câmeras e descobriram que quem estava fazendo isso era ele. Aí esse idoso, ele foi preso no dia seguinte, a partir das imagens, foi na delegacia. Na época que aconteceu isso, a lei ainda não dava prisão em flagrante para cães e gatos. Hoje, depois de 2022, acho que 2022 isso acontece. Porém, na época, não acontecia isso. Então, ele foi preso porque ele tinha pássaros ilegais. Ele foi conduzido à delegacia. O delegado deu ali uma multa de um salário mínimo. E ele foi para a casa dele. Isso me deixou muito revoltado, porque as imagens eram chocantes. E quando eu descobri que o caso ia para o juizado especial, ou seja, existem um monte de coisas no juizado especial que ele não ia nem perder o réu primário, porque existiam acordos que, quando você faz ali na justiça especial, o processo não segue. E aí eu fiquei tão indignada, que nesse dia eu passei a madrugada estudando. Ia ter uma audiência no dia seguinte com a juizada especial. Então, eu fui para casa, eu estudei a legislação e eu encontrei uma brecha na lei, que é isso que advogado faz. Eu vi que o que ele estava cometendo era um crime continuado e que também ele tinha que responder a pena por cada animal que ele feriu ali. E aí eu usei como caso, para o juiz entender, o caso de uma serial killer de animais em São Paulo, acho que é Lindalva. Vou lembrar o nome dela, mas é uma serial killer de São Paulo. Ela foi a primeira pessoa condenada no Brasil há mais de 15 anos por causa de maltratos aos animais. É um caso horrível. Inclusive, tem na Amazon Prime, Investigação Criminal, tem um caso só sobre ela. Dalvalina. Procurem aí, Dalvalina, serial killer de animais. E aí eu encontrei o caso da Dalvalina para denunciar esse idoso. E aí, de manhã, graças a Deus, consegui fazer todo o meu relatório, bati lá na porta do juiz e do promotor, mostrei os documentos para ele, e graças a Deus ele saiu da Justiça Comum e foi para a Justiça... saiu da Justiça Especial, foi para a Justiça Comum, e ele foi condenado por cada animal ali que ele matou. Infelizmente, por ser idoso, a pena é diminuída, ele deve ter ficado preso muito pouco tempo, mas graças a Deus esse foi o caso mais chocante e o caso assim, que eu consegui ir mais longe na Justiça. É uma espécie de sociopatia, né? Eu não sou médica, não tenho como dizer, mas era uma coisa muito louca, porque ele ajudava durante o dia e à noite ele ia fazer lá... Isso que é o mais espantoso, né? Parece como se fosse para não levantar suspeita. Ou talvez para ter alguma coisa para ele fazer durante o dia. Porque lembra que eu falei que ele ia lá ajudar, colocar as cerquinhas e tal. Então, encontrar toda aquela cena sanguínea ali, para ele era uma maneira dele estar ali, de alguma forma, se fazendo presente. Era uma coisa foi uma coisa muito chocante. Passou em todos os jornais e aqueles sites na internet. É devastador, viu? Foi uma das coisas mais tristes. Mas tem muitos outros aí bem difíceis. Doutora, e as leis atuais, hoje em dia, são suficientes para combater? Não, são totalmente ineficazes.
E eu sei por quê. A maioria das pessoas eleitas lá no Congresso Nacional, que é de lá que vem essas leis para proteger os animais, são agropecuaristas. São pessoas que exploram os animais, são pessoas que gostam de caçar, de pescar. Então, essas pessoas não vão ter interesse em fazer mudanças efetivas na lei, né? Porque a legislação poderia, sim, abranger, por exemplo. Hoje, a gente tem, com muito custo, a pena de 2 a 5 anos para cães e gatos, quando há a questão de maus tratos, e a possibilidade de uma prisão em flagrante, ou seja, aquela pessoa vai dormir pelo menos uma noite na cadeia, porque tem audiência de custódia no dia seguinte, pelo menos aquela noite na cadeia ali a gente tem. Mas a gente não tem isso, por exemplo, para a pessoa que tira o tubarão do mar e vai matar ele a pauladas na praia. A gente não tem isso para a mulher que vai para uma micareta dessa, acha um tatu, porque é no interior, enche ele de cerveja, deixa ele totalmente alcoolizado. A gente não tem isso para aquelas pessoas que usam no interior um animal de tração, um jumento, um cavalo, para puxar uma carreta de som. No meio de uma festa, a gente vê aí na internet os animais totalmente perturbados com o valor com a altura desse som. Por quê? Porque esses são animais que não estão contemplados. Então, não existe boa vontade. E, para mim, na minha opinião, isso é uma opinião minha, pessoal, a gente ainda não teve deputados federais e nenhum senador disposto a realmente fazer essa mudança acontecer lá em Brasília. E eu acho que a gente vai demorar muito, porque, infelizmente, quando a gente está passando da cultura do resgate. Hoje a pessoa acha que porque está resgatando animal, ela tem um trabalho que realmente vai funcionar para fazer com que as leis mudem. E, na verdade, isso não faz mudança nenhuma. É só mais alguém resgatando, tirando a dor ali do que você vê. Tira o animal da rua, porque isso dói. Dói em mim também. Só que o que essa pessoa está fazendo para que não tenha animais ali na rua? Essa é a pergunta que a gente tinha que fazer na hora de eleger as pessoas que vão para Brasília. E é muito enraizado isso, né? De muito tempo, essas pessoas que estão lá já, infelizmente, sem lutar pela causa. Até porque o agro, né, é o que rende para eles financeiramente falando. E eles são muitos. Eles são muitos. Nada acontece lá que não passe por eles. Então, como eles são a maioria, eles não têm interesse. Então, por mais que você tenha ali alguém que realmente faça barulho, para combater essas pessoas é muito difícil. Porque eles acham assim, se estão querendo botar isso aqui para esse jumento que está ali na carroça, ou para o tubarão que está dentro da água, eles vão botar aqui para minhas vacas que eu estou transportando de navio vivo. As galinhas, né? As galinhas que estão dentro daqueles caminhões em pleno meio-dia. Aí isso vai começar a prejudicar o meu negócio. Quando, na verdade, não. Existem países que tratam os animais com dignidade, onde a economia é muito melhor. Onde todo mundo ganha, os animais são, sim, explorados, né? A gente, infelizmente, tem eles como cadeia alimentar, porém, eles são tratados com mais dignidade, e isso traz também economia, porque aumenta a possibilidade de ganho de dinheiro. É uma mistura de ignorância e mau caráter mesmo, né? Isso, e de egoísmo, né? Complicado. E quais os maiores desafios para acabar com a tração animal? A resposta é muito simples. Vontade de tirar aquelas pessoas daquela vida. Vamos supor que as pessoas têm muita pena do carroceiro. Muita pena, muita pena. As pessoas não entendem que o filho do carroceiro não tem que ser carroceiro. Ninguém se lembra que existia assessorista, que existia telefonista. Ninguém se lembra de profissões que foram, ao longo do tempo, se modernizando e essas pessoas foram tendo dignidade, tendo possibilidades, mas ninguém quer tirar isso do carroceiro. Porque as pessoas acham que vão deixar o carroceiro desempregado. Mas vá na casa do carroceiro, lá tem uma moto, lá tem celular, lá tem televisão, quiçá um carro. Mas tirar aquele animal do carroceiro, o político não tem coragem. Porque ele vai achar que está tirando o emprego de alguém, ele vai achar que está tirando o trabalho, o meio de vida. Então, isso é que faz com que as pessoas não queiram acabar com os animais de tração. Isso também vale para aqueles animais que aqui no Ceará são explorados na praia. Eu não consigo mais ir à praia, porque se eu for é uma briga. Porque eu não posso brigar com a pessoa que está lá com o animal explorando ele. Mas eu posso convencer o turista a não subir em cima daquele animal. Então eu passo a tarde todinha ou a manhã todinha na praia pedindo para as pessoas não fazerem aquilo com o animal, que muitas vezes está ali para ser ridicularizado, para ser tirar uma foto, às vezes sobrecarga um peso maior do que ele é capaz de suportar. A troco de quê? Que tipo de turismo é esse? Será que a Secretaria de Turismo ainda não entendeu que isso não é positivo? Quantos influencers já vieram aqui no nosso estado e fizeram vídeos chorando, achando aquilo um absurdo?
Então, assim, eu acho que chegou a hora da gente entender que não é mais aceitável esse tipo de profissão. Essa profissão não é digno. Hoje a prefeitura até tem uma certa delicadeza com relação a isso, pois ela não recebe aqueles animais de carroça. Carroceiro não é mais bem-vindo no ecoponto. Uhum. Quem trabalha com animais de tração com relação a comércio é multado pela AGFIS e pode ter o animal apreendido. Mas a gente não tem isso com relação à reciclagem, a gente não tem isso com relação àquele pessoal que entrega água por conta própria, porque são os trabalhos informais. Mas você pode colaborar não contratando essas pessoas, porque você não precisa ficar com pena do carroceiro, porque, acredite, para ele vai ser muito melhor. Se ele tiver uma possibilidade de ter outro trabalho, de ter uma nova renda e que o filho dele não seja obrigado a ser carroceiro no futuro. Doutora, essa questão das praias, né, dos cavalos, tem como ser denunciado ou não tem como? Porque não tem. A lei não chega a lei é uma lei municipal, cada município é que vai decidir se aquilo é bom ou não para a economia daquele município. Existem municípios aqui no estado que já proíbem. Eu acho que Jericoacoara hoje não aceita mais esse tipo de passeio, né? Mas, infelizmente, esse passeio ainda é possível no Cumbuco, é possível na Praia das Fontes, até mesmo em praias aqui perto, no Maquirais, infelizmente. Muito aprendizado aqui, viu, gente, com a doutora Cíntia. É um choque de realidade, assim, a gente fica feliz pela informação, mas triste pela realidade, né, da cidade, do Brasil, enfim, muita coisa a mudar. E que bom que a gente tem uma advogada como ela aqui, bem informada, para estar passando essas informações para a gente. A gente vai entrar aqui agora num ponto que está sendo bastante comum, na conscientização e educação, que é um ponto dos condomínios, né, que eu acredito que lhe procuram bastante. Quais os principais conflitos nos condomínios sobre direito animal? A falta de informação? A falta de informação, a falta de empatia e principalmente das pessoas não entenderem que animal, hoje em dia, é considerado um membro da família. A gente começou esse podcast eu informando como é que eu entendi que um animal podia ali fazer parte de uma família de uma maneira que eu nunca, jamais tinha visto. E hoje em dia, a gente tem casais que optam por não ter filhos. Então, eles optam por ter um animal. A gente tem mulheres que não querem mais formar família, que querem ter dentro de suas casas amor ali de animais e de doar animais. E aí a gente tem um problema social, que é o problema de gatos invadindo condomínios, e aí a gente tem uma parcela daqueles moradores que querem ajudar esses gatos e outros que acham que aquilo não é um problema deles, que o problema dos outros é dos outros, mas não deles. Então, eu trabalho muito em consultoria em condomínio para ajudar ali a administrar tanto o regimento com relação aos animais tutelados, que são os animais que moram dentro das unidades, e também a organizar que as protetoras e a administração do condomínio possam ali colaborar tanto com a saúde pública, com relação ao cuidado com esses gatos que andam ali nas áreas comuns, e também que esses gatos não possam oferecer nenhum tipo de risco à saúde aos moradores. Então, eu trabalho muito com isso. E a educação é o ponto principal. A conscientização. E é engraçado porque nos condomínios onde eu trabalho, não interessa a classe social, o grau de instrução, se o morador está dentro do condomínio, ele acha que ele é o dono do mundo. Que ele não tem nenhum tipo de obrigação com animal de rua, que ele está dentro da casa dele, não tem que ouvir cachorro latindo. Ou seja, cachorros latem, crianças choram, casais brigam. O barulho pontual, ele não é passível de denúncia. Se você está com seu cachorro latindo, na hora que chegar alguém na porta da sua casa, ou na hora que você chega do trabalho, ou quando você vai sair, ele dá uma choradinha, não se preocupe, porque isso não é infração. O condomínio não pode te multar por isso. É um latido pontual. Agora, se você vai trabalhar de manhã, só volta de noite e o cachorro passa o dia latindo, aí bote seu cachorro numa creche, porque aí é um problema. Então, a gente tem que separar aí as coisas. Então, como eu estava falando, às vezes é um juiz, é um advogado, ele está ali dentro daquele condomínio, ele acha que não pode ver um gato ali sendo alimentado por uma protetora. O que, se essa protetora contribui com a saúde pública, castrando, alimentando, vacinando e fazendo com que esse animal não se prolifere ali naquele condomínio, na rua, no bairro e na nossa cidade, ela está no direito dela e ele vai ter que aceitar. Ele não é obrigado a fazer, mas ele é obrigado a aceitar. E está ajudando a saúde, né? Tanto dos condôminos quanto dos E animais. agora você vai anotar o que eu vou dizer. Se você está aí na sua casa e você faz esse tipo de trabalho no condomínio,
Anote que a função social da propriedade vem, em primeiro lugar, à convenção do seu condomínio. Então, quando você está contribuindo com a saúde pública, castrando, alimentando, cuidando e vacinando, você está fazendo aquilo que a saúde pública necessita. E a função social da propriedade é exatamente fazer isso. Ixi, eu bati aqui no microfone. Será que deu Não, deu certo. Pronto. Olha, eu só vou relatar aqui que no meu condomínio, quando eu cheguei, tinha 2 gatinhas. E elas davam cria direto, e os condôminos não gostavam, e os gatinhos, os filhotes morriam atropelados. E eu comecei a ver seus vídeos. Aí eu falei, posso fazer alguma coisa. E eu peguei as gatinhas, né? Eu chamo de menininha 1, menininha 2, que é a mãe e a filha. Castrei, boto comida, água, cuido. Coloquei um cartaz lá no hall que... maus tratos de animais é crime. Sim. Me resguardo, vou para as assembleias, que falarem de gato, diga para falar comigo, que eu que cuido. E eu me senti nesse direito por causa das informações que eu tinha. Eu não estava fazendo aquilo sendo leiga. Então, eu fui atrás e me respaldei com a doutora Cíntia. Então, e eu fico coisa... muito feliz de ouvir isso, porque Sim. isso é como se o meu trabalho estivesse dando frutos. Com certeza. E eu estou ouvindo aqui os frutos do meu trabalho. E conheço muito mais gente que faz isso e que, infelizmente, passam por dificuldade, mesmo a gente sabendo que está dentro da lei. Mas, como você falou, tem pessoas que acham que tem um rei na barriga, que tem direito maior do que o outro, e não é assim. E a gente tem vários casos de animais sendo maltratados em condomínio, condomínio de casa, enfim. E é importante vocês anotarem aqui o que a doutora está falando. Assistam todo o podcast, que tem muitas dicas aqui. O engraçado, não é engraçado, o trágico, na verdade, e o mais difícil desse trabalho é o combate à ignorância. Não é difícil você castrar, capturar, aguentar o mimimi no condomínio, mas combater a ignorância das pessoas, você dizer no grupo do condomínio que está fazendo um trabalho social e as pessoas simplesmente achar que é você que está trazendo os gatos para dentro do condomínio. Justo. Então, às vezes, a gente perde a paciência, às vezes a gente não quer aquela conversa. Eu, pelo menos, aconselho você não estar nesses grupos, faz teu trabalho, junta teus documentos, que você vai estar respaldada e deixa esse grupo Qualquer de condomínio para lá. Liga para a doutora Cíntia. Qualquer coisa me contrata aí. Doutora, o que é que ainda falta para uma convivência harmoniosa entre os humanos e os animais? Educação. Falta educação. Falta as pessoas entenderem que os animais estão aqui conosco e não para nos servir. Perfeito. A gente faz parte de uma espécie de animal que deveria estar convivendo harmoniosamente com os outros animais. Nós somos a única espécie do planeta que mata por diversão. Aquele caso da onça, né? Nossa, nós somos os únicos animais da face da Terra que usa animais como escravos, como objetos. Entretenimento. É um negócio assim, é um negócio que não tem explicação. Eu acho que se existe uma questão superior aí, uma ordem divina, eu acho que ele deve estar muito envergonhado com o que a gente está fazendo com o planeta. Com e já todo protetor deve tomar remédio para ansiedade, porque olha, como eu tenho que estudar muito, como eu tenho que ler muito, como eu tenho que saber como é que tá as coisas pelo mundo, eu já tive várias crises, porque eu sei que o mundo está acabando. Eu tenho documentos que comprovam que a gente não sobrevive mais 150 anos. A gente não sobrevive mais. A gente não vai ter clima, a gente não vai ter alimentação, a gente não vai ter como plantar. E é um pessoal querendo muito dinheiro, uma pequena parcela da população explorando isso, ficando muito rico. E a maioria das pessoas... Eu já me imaginei, sabe aquele filme Mad Max? Uhum. Foi assim que eu tive uma crise, que eu disse, pronto, a gente vai viver a época do Mad Max. E não tem jeito, vai todo mundo, vai o explorador, vai o explorado, vai o animal, vai os protetores. Por isso é importante podcasts como esse, porque de 10 pessoas assistindo isso, propagando isso para mais 10, e passando isso para as crianças, passando isso para o seu vizinho, a gente vai conseguindo aos pouquinhos, fazendo a nossa parte. Essa é a ideia, esse é o propósito. E realmente é muito, muito importante ter leis e tudo que a gente está vendo. O que pode ser mudado, né? O que poderia ser melhor. Ainda dá para fazer muita coisa. E o futuro da causa? Quais políticas públicas podem avançar na proteção animal? Pronto, eu acho que essa questão da educação, ninguém nunca investiu nisso. Então, eu acredito muito numa cartilha muito bem informativa para todas as idades.
né? Para os idosos, para as crianças. Eu acredito que tem que ser uma matéria nas faculdades de direito que deveria ser obrigatório. Direito animal deveria ser obrigatório nas faculdades, e tem muita faculdade que sequer tem uma cadeira com relação a isso. Eu acho que a gente tem que começar a investir muito na questão educacional e, principalmente, a gente tem que forçar os nossos parlamentares a mudar a lei. Pelo menos aquilo, eu vou falar uma questão técnica, mas algumas pessoas que podem estar me assistindo podem ser advogados. A gente precisa mudar a questão do dolo e da culpa no Código Penal para maus tratos aos animais. A gente precisa, e a gente precisa disso para ontem. Explica pra gente, doutora. Vou explicar. Se você encontrar um caso que eu recebi ontem, certo? Uma idosa, ela tá numa casa com os gatos dentro de gaiolas e correntes nos pescoços. Então, os gatos estão acorrentados, sem água, sem comida. Eles estão lá numa situação de miséria e totalmente numa situação de maus tratos. Acontece que, para aquela idosa, aquilo é o melhor que ela pode fazer para o animal. Então, ela não tem a vontade de fazer maus tratos àqueles animais. Para ela, aquilo ali é o máximo de bem que ela pode fazer. Então, ela não pode ser condenada por maus tratos. Por mais que o que eu veja ali é uma situação de maus tratos, aqueles animais estão pedindo socorro, ela não vai ser penalizada. Às vezes, você vai na delegacia, faz uma denúncia, leva a polícia lá, a polícia resgata o cachorro, aí aquele dono daquele cachorro, porque esse não é um tutor, ele é um dono mesmo, ele explora aquele animal, ele não tinha a vontade de causar maus tratos àquele animal. Então, aquilo é considerado culposo e, infelizmente, maus tratos aos animais não comporta culpa. E aí é isso que a gente precisa mudar para ontem. Certo. E como faz para mudar essa situação? Pressiona aí o teu deputado federal para ele fazer aí uma alteração no Código Penal. Porque se a gente não tiver realmente que todo maus tratos aos animais, independente de dolo ou culpa, e deixa eu explicar o que é dolo e o que é culpa. Atirar o pau no gato é dolo. Atirar uma pedra no cachorro é dolo. É ter a vontade. Eu causei aqueles maus tratos porque eu quis. E a culpa é culposo. Tipo, foi sem querer, eu não sabia. Tipo, quando você está dirigindo aqui, atropelar alguém, não tem atropelar. Se atropelar alguém é crime culposo e tem passividade no Código Penal, por que dos animais também não pode ter? Então, a gente precisa urgente colocar a questão culposa também nos crimes de maus tratos. Eu tô assim, chocada, por isso que eu tô pensando aqui que é triste. Não vamos meter a bad aqui nesse podcast. E depois de falar de tanto absurdo, infelizmente, da realidade, teve avanço, pelo menos assim, a proteção animal de uns tempos. Desde que você entrou na causa, você viu uma mudança positiva? Graças a Deus. Vamos levar aqui a energia. Vamos levar a energia. Sim, realmente tivemos avanço, né? Hoje a gente tem, como eu disse, a questão de 2 a 5 anos para os cães e gatos, a prisão em flagrante. A gente teve a constituição de secretarias, de coordenadorias. A gente teve aumento de VET imóveis. A gente tem a delegacia. A gente tem outros estados fazendo uma legislação própria para os animais. A gente tem, inclusive aqui no estado do Ceará, uma legislação que foi construída por diversas pessoas e que, graças ao meu trabalho, eu pude participar e dar algumas sugestões. Então, a gente tem muitos avanços. A gente está engatinhando ainda, mas a gente começou, porque antes ninguém nem escutava. Eu sempre uso a questão de usar a gente como irmão café com leite. Então, muitos políticos tratavam e ainda tratam a causa animal como aquele irmão café com leite. Vamos botar ele aqui, é só para dizer que ele está aqui. E hoje em dia isso não está mais acontecendo. Hoje em dia a gente tem voz, hoje em dia a gente está exigindo, hoje em dia tem uma verba que é destinado, né, para esses trabalhos. E eu acho que a gente tem que se apegar a esses avanços, mas sem esquecer de exigir aquilo que a gente realmente precisa. Certo. E, na sua opinião, como qualquer pessoa poderia ajudar na causa? Primeiro, denunciando. Como eu disse no começo, quanto mais denúncia, mais a gente consegue políticas públicas. Quando você, da sua casa, não aceita maus tratos aos animais, você não aceita a exploração numa praia aqui do Ceará, e você denuncia, seja nas suas redes sociais, seja no Ministério Público, na delegacia, enfim, você está contribuindo, você está empurrando os políticos e o poder público para a tomada de decisão.
E a outra é a questão educacional. Eduque seu filho, eduque seus sobrinhos. Faça com que ele entenda que animais não são e não devem ser explorados. Estamos aqui no mundo com eles e não para eles nos servirem. Eu acho que a gente pode aí seguir esse caminho devagarinho que a gente vai conseguir. E para a luta, né? Nada foi conquistado sem luta, sem pressão. Exatamente. A pressão é muito importante. Verdade. E qual conselho você daria para quem quer atuar na defesa dos animais? Procure uma psicóloga. Se precisa um psiquiatra, às vezes vai precisar ir tomar um ansiolítico. Mas não desistir e procura algo que você consegue fazer. No meu caso, eu consigo muito trabalhar as questões jurídicas, mas eu não consigo fazer resgate. Eu não tenho emocional para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, se eu recebo uma denúncia, eu tenho que mandar o vídeo para alguma colega ou para minha irmã, para ela descrever num áudio o que está ali, para eu fazer o meu trabalho de advogado e só depois eu ver o vídeo. Porque se eu ver antes, eu não tenho emocional para ser a advogada, para ser técnica. Então, procure algo que você se identifique. Se você acha que você pode dar comida, em vez de comprar comida, é melhor pagar uma castração. Então, não pode capturar, procura alguém do teu bairro e dá o dinheiro para que seja feita a castração. Se você não tem dinheiro, mas tem um carro, ajuda levando os animais para a castração. Ajuda protetores. Aí vai para um abrigo dar banho, vai limpar, vai para uma aula, para aquelas feirinhas, ser voluntário. Ou se você é advogado e quer atuar, ajude pessoas de condomínio, ajude fazendo denúncia, escrevendo denúncias, porque às vezes quando a gente escreve a denúncia direto na justiça, é melhor do que mandar a pessoa ir sozinha à delegacia. Quando eu mando a denúncia direto para o Tribunal de Justiça, ele já é distribuído de cima para baixo. Então, já vem do promotor pedindo uma investigação. Então, se você quiser ser voluntário, escrevendo denúncias também direto para o Ministério Público, pode ser feito. Então, escolha uma área em que você pode colaborar. Perfeito. Eu lembrei agora de um ponto que essas vendas ilegais, assim, à luz do dia, em feiras, em tudo, em pet shopping... E é proibido. E é proibido. Em tese, você tinha que ligar pro 190 ou pro 156 da AGFIS, chamar a viatura da fiscalização e eles irem lá e resgatarem os animais, né? Apreenderem os animais. Isso é o que tem na lei. Hoje em dia tem muita lei, mas as pessoas não põem em prática. Entendi. Se você vai passear com o seu cachorro e ele faz cocô e você não apanha, você deveria pagar uma multa de R$80. Isso tá aqui, tá no código da cidade. Mas você pode fazer isso vizinho um policial ou vizinho um agente que ele não vai te multar. Mas existe. Então, já pensou se a gente tivesse realmente as câmeras funcionando para multar quem não apanha o cocô do cachorro? Se a gente não tivesse, se a gente pudesse ligar para a AGFIS usando a lei que já existe. Ó, tem uma pessoa aqui na feira vendendo os cachorros ilegalmente. Chega a viatura da polícia, apreende os animais e dá uma multa nessa pessoa. Perfeito. Viu como? E já tem. Mas por que não fazem? Porque tratam a gente como café com leite. Vamos fazer a lei para a gente dar satisfação. Mas cadê o pessoal para pôr em prática? Mas você sabendo da lei, você pode exigir. Pois vamos se munir de informação, porque é um sofrimento. Aqueles animais na jaula, no sol quente, nessas feiras, gente. Pois é proibido. É proibido. Terrível. A AGFIS tinha que fiscalizar. Vamos para cima, né, doutora? Vamos. Por isso que às vezes é um pouco cansativo. Mas eu não me canso. É o meu trabalho. É o meu trabalho. É o meu trabalho vir aqui e falar para as pessoas que estão nos ouvindo o que a gente já tem, o que não é feito. Porque eu tenho certeza que todo mundo sabendo que a multa é R$80, uma hora vai chegar no ouvido do prefeito. Opa, estamos deixando de arrecadar aí muito dinheiro, porque está cheio de cocô por aí. A AGFIS do mesmo jeito. Estamos perdendo de arrecadar aí um monte de dinheiro com a multa com essas pessoas que vendem animais de forma ilegal. Porque o animal precisa ser vendido num ambiente controlado, tendo um responsável técnico. O ideal era nem que fosse vendido. O ideal é que não fosse vendido. Mas ainda, aí é uma conversa... É um programa só para isso. É outra conversa. Aí é outra conversa. Doutora, eu não tenho nem palavras, que eu estou super honrada com tanta informação, assim, porque eu sei que vai fazer diferença. Cada pessoa que ouviu as informações aqui, eu acredito que vai sair mais inspirada, vai sair mais motivada para enfrentar uma situação no condomínio, para ajudar um animal na rua. E a gente saber que existem, sim, leis, porque as pessoas não sabem que existem essas leis, né? Muita gente pedindo lei, pedindo que isso seja proibido. Vamos fazer o que já tem. Vamos fazer o que já tem. Vamos fazer o que já tem. Então, aqui a gente já está chegando ao final. E a gente vai aqui passar para um quadro que a gente está chamando de bate-pata. Bate aqui, Cíntia.
Vamos lá para esse momento aqui. Eu vou te falar uma palavra, você vai falar o que vier na sua mente, tá? Tá. Vamos lá. Propósito. Levar a educação e mudar pelo menos uma pessoa com relação à causa animal. Eu quero que uma pessoa faça justiça por um animal na vida dela, através do meu ensinamento. Você já pode botar a estrelinha, né? É. Abandono. Desumano. É algo que é inerente à podridão da humanidade. Eu acho que ali é a nossa assinatura do nosso fracasso. Uma paixão. A causa animal. Um desafio. Fazer todo dia a mesma coisa, falar todo dia a mesma coisa e passar motivação para quem está me ouvindo. Mesmo eu sabendo que eu estou cansada, agir como se fosse a primeira vez. Isso é um desafio, todo dia. Pois, por favor, não desanime. Não. Um animal. Curisco. Meu gato Curisco. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Veio o meu gato Curisco. Perfeito. Foi o seu primeiro resgate, né? Foi quem me trouxe até aqui, gente. É por causa dele que vocês estão me assistindo aqui. Foi por causa dele que eu conheci a Gabriela. Foi por causa da Gabriela. Ele uniu, né? Ele me colocou no... Hoje, eu sempre costumo dizer, né? Eu encontrei o meu lugar no mundo, assim. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro como advogada, eu podia estar aí na advocacia empresarial, eu podia ter escolhido qualquer outra coisa. Mas eu escolhi algo que alimenta minha alma. É como se eu tivesse percebido que Deus me botou aqui para ser exatamente o que eu estou sendo. E essa sensação, ela é inenarrável, ela é indescritível, é inefável. É propósito, doutora. Isso, é propósito. Lá vai eu batendo na tecla do propósito, porque é propósito. É um propósito para mim. Doutora, e o medo? Eu tenho medo de morrer dentro do meu apartamento e demorarem a me achar e os meus gatos ficarem com fome. E por causa desse medo, eu já tomei providências, né? Hoje eu tenho uma fechadura eletrônica. Eu tenho um personal trainer que me vê 3 vezes na semana. Então, se eu não aparecer e não explicar alguma coisa, ele corre na minha casa. E eu já expliquei para ele, antes de chamar o IML, bote comida para meus gatos. Porque esse é o meu maior medo mesmo, assim. Porque eu não sou uma pessoa de falar muito todo dia com minha família, com os amigos, Sim. assim. Como eu trabalho muito no celular, quando eu tô em casa, eu não tô no celular. Acho que todo mundo que mora só tem essa preocupação também. Então eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo, como já aconteceu com outros protetores, e demorarem a achar o meu corpo e os meus animais ficarem com fome. É um medo, Deus quiser, é um medo tão louco, né? Mas é o meu medo. É. Doutora, tenho nem palavras para agradecer aqui esse momento. Para mim foi enriquecedor, foi emocionante. Foi, assim, um prazer mesmo, uma honra ter você aqui com tanta informação. Espero que volte, porque essa causa aí sempre vem cheia de novidades, com novas leis, com novas histórias. E eu só tenho a agradecer o seu sim para estar aqui nesse convite. Eu quem agradeço mais uma vez o projeto. Podem me chamar... Pode até criar um quadro aqui para mim que eu venho. Opa! Porque o que eu acho que é importante, esse é um braço do meu trabalho, né? Aqui é mais um canal, além das minhas redes sociais, que lá foi onde tudo começou, onde eu comecei a ver que era possível passar essas informações de uma forma mais maximalista. Então, ir a programas como esse, poder falar para você que está em casa que você tem muito a colaborar com a causa animal, dentro da sua casa, com seu vizinho, com a professora do seu filho, com seu filho, é, para mim, gratificante. Então, eu é quem agradeço o convite e, como eu disse, pode chamar quantas vezes quiser. E vamos chamar. Doutora, por favor, divulga suas redes sociais aí para as pessoas acompanharem esse trabalho que é incrível na causa. Tá. Eu sou Cíntia Bellino em todas as redes sociais. Cíntia Bellino com TH. Vai estar aparecendo para vocês aqui em algum lugar. Vamos colocar. Lá, inclusive, tem vídeos muito educativos, muito fácil de você entender. Inclusive, os primeiros posts do meu Instagram é só sobre o problema que as pessoas passam para alimentar animais em condomínio. Então, tem as leis de Fortaleza, as leis estaduais, federais, e também tem um vídeo voltado para síndicos. Então, você pode ir lá, que você vai receber muita informação nas minhas redes sociais. Perfeito. Obrigada mais uma vez. E para quem assistiu até aqui, por favor, nos siga nas redes sociais, tá? No YouTube, no Instagram, no Spotify, Deezer e também no TikTok. E esse foi mais um episódio do Pod Miau. Até a próxima.